demorei 23 anos estudando e treinando musculação para aprender tudo que eu vou te ensinar aqui em 10 minutos. A primeira coisa é, a técnica é rei. Qualquer exercício que você for fazer, em primeiro ponto você coloca a técnica. Depois disso, você vai pensar em outras variáveis, como carga, tempo de descanso, cadência do movimento, e nunca deixe outras variáveis atrapalhar ela. A carga, ela é uma ferramenta muito importante, mas se você exagerar, além dela te atrapalhar, ela ainda pode ser perigosa. O tempo do treino, ele varia muito de acordo com o seu nível de treinamento. Se é uma pessoa iniciante, ela treina menos. Uma pessoa super avançada, ela treina mais. E também depende da periodização que você está fazendo. Existem sistemas de treino que são mais curtos. Cabe aí um treino em 30 minutos, por exemplo, enquanto outros podem demorar até 2 horas. Então isso é muito relativo, mas a primeira coisa que você vai fazer aqui é ver quanto tempo você tem na sua rotina. E aí depois disso você encaixa algum treino. E se você pensar qual é o melhor treino para tentar encaixar na sua rotina, isso pode não funcionar, você não ter tempo para treinar, isso te estressar e até te afastar da academia. Desiste, Senhor! O tempo de descanso entre séries, hoje, em 2024, é recomendado de 1,5 minuto a 2, mas esse número ele já sofreu muita alteração. Mas lembra que a gente falou agora há pouco sobre tempo que você tem na sua rotina? Pode ser que você precise usar tempos menores, 1 minuto de descanso entre séries para conseguir fazer o treino inteiro. E não tem grande problema nisso, não. Volume de séries. Quantas séries você precisa fazer para cada músculo? Na média, de 10 séries por treino. E a recomendação é que você faça isso pelo menos 2 vezes por semana. Você pode pensar aí em 3 exercícios com 3 séries para um determinado músculo e fazer isso 2 vezes por semana. Se você for iniciante, não se preocupe com carga. Você vai demorar em média 3 meses só para adaptar o seu sistema neuromotor para conseguir fazer força. Não é o momento de aumentar muito o peso, e sim aprender a treinar da forma certa. Lembra que a gente falou da técnica? Quantas vezes treinar por semana? Quanto mais vezes, melhor. Mas isso vai depender da sua rotina. Em primeiro ponto, sempre vai vir o lado comportamental. Como é que é o seu dia? É possível treinar todos os dias? É possível treinar 3 vezes por semana? Esse é o mínimo. Acima disso... Incrível! Suplementação sempre vai ser para te ajudar, facilitar a sua vida, não uma coisa que é impreterível para você ter bons resultados. Você tomar um shake de whey que tem ali por volta de 23 gramas de proteína é muito mais fácil e rápido do que você comer 100 gramas, 150 gramas de frango grelhado. Mas no final das contas, pro seu corpo, os dois, em critério de proteína, vai ser bem parecido, mas ela vai facilitar a sua vida. Aproveita, vai lá no site da Growth. Afinal de contas, é o melhor custo-benefício do mercado. Você tem cupom de desconto aqui do canal. A gente está falando de um altíssimo padrão de qualidade. Creatina é um dos melhores suplementos que existem? Não. Ela não te dá pedra no rim, ela não te deixa inchado, nada dessas coisas que o pessoal fala. É um suplemento muito bom para aumentar a força, aumentar o volume muscular, e a cada dia que passa, tá saindo novos estudos mostrando que ela é muito boa em outros tipos de tratamento, inclusive até em melhora cognitiva. É um baita suplemento. Na Growth também tem. Aumento jaba absurdo. Exercício cardio, o aeróbico, é muito importante e vai te ajudar a reduzir gordura, aumentar a massa muscular e ainda te tornar uma pessoa mais saudável. Ou seja, inegociável. Você tem que fazer. Você pode fazer 20 minutos por dia e já vai te ajudar muito. Claro, se você puder fazer mais, faça. É muito importante você mensurar o seu progresso. Só toma cuidado para não fazer isso somente com as cargas que você levanta. Se você só achar que está evoluindo porque está aumentando o peso da máquina, você vai aumentar o peso precocemente e vai sacrificar a técnica. Aumentar o peso, aumentar a força é um bom indicativo de progresso, desde que a técnica se mantenha. Ele é um wiggle lifter. A sua mentalidade é o que vai definir o resultado que você vai ter. O quanto que você se dedica ao treino, o quanto que você se entrega no momento em que você está ali.
no momento que você está treinando? Você treina da melhor maneira ou você faz de qualquer jeito? Quando você se dedica a ir para academia com uma certa frequência, 4, 5 vezes por semana, você segue isso ou você dá umas rameladas? Você é daqueles que treina 2, 3 meses e para, fica naquele eterno voltar à academia? A gente está falando do quanto que você faz o que precisa ser feito, você faz o que se propôs a fazer. E aqui é uma questão de mentalidade que não é só para treino, é para sua vida como um todo. Faça o que precisa ser feito e você vai ter sucesso, não só no seu físico, mas na sua vida. Essa ideia de trocar o treino com frequência. Durante um tempo se defendia o muscle confusion, né? Ah, não, tem que confundir o músculo, tem que trocar o treino. Gente, não precisa. Estudos mostram que no final das contas, o que vale mesmo é a intensidade que você está fazendo. Então, se essa intensidade for sempre crescente, você pode fazer o mesmo treino por longo período de tempo. Mas a minha experiência nisso, as pessoas, elas se desestimulam a fazer sempre o mesmo treino. E por isso, eu aprendi a sempre trocar o treino dos meus alunos. E uma pessoa motivada vai treinar de forma melhor, mais intensa e vai ter mais resultado. Eu faço isso com os treinos do Muscle 60D. Dentro dessa periodização de 8 semanas, são todos os treinos diferentes. Para ter esse fator motivacional e ainda a gente entrega o suporte técnico de personagens nutricionistas e fisioterapeutas no WhatsApp para todos os nossos alunos. Você pode ser um aluno nosso também, sabia? O link tá aqui embaixo, bora ser meu aluno. Treino ABC é o melhor? É o mais famoso. Mas não necessariamente é o melhor. Lembrando que cada sistema de treino vai se aplicar muito bem a uma pessoa. Lembra que eu falei? Pensa primeiro na sua rotina, depois no sistema de treino. Você tem uma ideia? O próprio Muscle tem lá a periodização para quem treina 3 vezes por semana, 4, 5 e 6 vezes. Exatamente pensando mais no quanto que isso vai encaixar na sua rotina do que propriamente pensando somente no treino. Não copie os treinos dos atletas. Não é fazendo o treino que ele faz que você vai ficar igual ele. Ele está fazendo aquele treino agora, mas quando ele estava no seu nível, ele fazia um outro treino. E sem contar que você tem a rotina que ele tem, você se alimenta da forma que ele se alimenta, suplementa, cuida do sono, do descanso, dependendo do atleta, toma também as paradas ali. Então, por que motivo você vai fazer o mesmo treino que ele? Animal. A alimentação e o descanso é o último elo do resultado. O treino em si, ele é só o estímulo. O seu corpo vai se desenvolver com a sua alimentação e o seu descanso. Você tem que treinar bem, se alimentar bem e descansar bem. Aí você vai ter o melhor resultado que você pode ter. Cuide do seu sono. A cada dia que passa, isso fica mais claro para mim. Quanto mais eu estudo sobre sono, eu vejo mais a importância dele, tanto no desenvolvimento físico, na melhora da saúde física, cognitiva, psicológica, entre várias outras coisas. Sono é primordial. Pare de negligenciar esse negócio. Vai dormir! Não dependa do professor da academia. E eu falo isso com dor no coração, porque era pra a gente poder contar com eles. Mas duas coisas aí podem acontecer. Uma, esse professor ele pode ter tantos alunos na sala que ele vai acabar dando pouca atenção para você. E duas, em todas as áreas existem bons profissionais e maus profissionais. Vão ter aqueles professores que vão estar dando mais atenção para as mulheres do que para os outros alunos. Então o melhor que você pode fazer é se preparar para não precisar deles. Se você puder contar com a ajuda deles, maravilhoso. Mas se isso não acontecer, você consegue se virar sozinho. Com base nisso que eu acabei de falar, eu tenho um grande movimento que se chama Independência nos Treinos. Eu vou colocar aqui embaixo para você um link para você colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail e receber de graça alguns módulos da minha plataforma para te ajudar a treinar de forma a não depender do professor, a não precisar disso. Não se compare com outros alunos. Existe uma frase de Shakespeare que ele fala sobre isso. Se o ser humano quiser ser infeliz, é só se comparar com o outro. Mas quando a gente fala do treino, você pode estar se comparando com uma pessoa que treina mais tempo que você, que tem mais tempo para descansar do que você, consegue dormir mais horas do que você, que se alimenta melhor, ou até que tem uma genética melhor do que a sua. Filha da puta, vai se fuder. Percebe que são tantas variáveis que fazer essa comparação não faz sentido algum. Compare-se
com você mesmo. Abdominal não queima gordura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O músculo está no lugar, a gordura está em outra. Por mais que o músculo trabalhe, a gordura não sofre alteração. O que vai efetivamente fazer você emagrecer é cuidar da alimentação. Come direito, menino, tá comendo merda? Não faça supino. Essa é uma parada forte aqui do canal. Eu, Laércio, não gosto do supino. Eu já vi muitas pessoas se machucando com ele e a gente tem ferramentas muito melhores, exercícios que são melhores tanto a nível de desenvolvimento muscular quanto a te deixar mais seguro. Dê atenção à conexão mente-músculo. Conectar esses dois e não simplesmente ir lá e sair fazendo um monte de repetições pensando somente no movimento. Musculação é uma atividade meditativa. Você precisa estar no treino, concentrado no treino, focado no seu corpo e em tudo que ele está fazendo. Conexão mente e músculo. Nesse vídeo aqui agora, eu vou te falar sobre coisas que você não deve fazer durante o treino. É importante você assistir, porque pode ser que esteja fazendo coisas que estão nesse vídeo. Ou seja,